paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Deus abençoe a sua noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é David, tenho 35 anos, me converti ao Evangelho aos 22 anos para os 23 anos. E eu estou fazendo esse vídeo para compartilhar com vocês algo espiritual que aconteceu comigo há um mês e meio mais ou menos atrás. Eu sou casado, vou fazer 8 anos de casado. Louvado seja Deus, glorificado e exaltado seja sempre o santo nome do Senhor. Fizeram uma macumba para tentar destruir o meu casamento. A minha mulher, ela não parava em casa. Só vivia viajando. A gente estava tendo desentendimento dentro de casa. Quando eu me relacionava com minha esposa, que eu ejaculava, era uma briga do nada. Do nada tinha uma briga. E ali o Espírito Santo de Deus foi me dando discernimento, entendimento que aquilo não era normal. Glória a Deus. A palavra de Deus no capítulo 6 de Efésios, versículo 11 e versículo 12, ela nos diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possas estar firme contra as astúcias e ciladas do inimigo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Então a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os dominadores, os espíritos malignos deste mundo espiritual. Então a gente estava tendo desentendimento constantemente. Estava aparecendo umas manchas sobre o corpo dela como se fosse pano branco. E nisso, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus estava me incomodando, vendo que aquilo não era normal. Toda vez que eu me relacionava, que eu ejaculava, acontecia uma briga no meu relacionamento, no meu casamento. Eu estava orando de 5 a 6 horas por dia, em oração, em jejum. Eu gosto de fazer jejum. Não é para minha glória, mas para a glória e honra do Senhor dos Exércitos. É o Senhor dos Exércitos que peleja pelos seus servos, pelos seus filhos. A própria palavra de Deus diz que nem todos nós somos filhos de Deus, mas os filhos verdadeiros do Senhor dos Exércitos são nascidos da água e do Espírito. E nisso, eu fiz um jejum sem comer por 5 dias. Eu estava bebendo água mais durante a noite. 5 dias. E quando eu estava meditando nessa palavra, no meu quarto de guerra, que é na casa da minha mãe. É um quarto que eu tenho onde eu coloco materiais de construção. Eu trabalho colocando PVC, instalação elétrica, eu levanto uma parede, eu reboco, eu boto uma cerâmica. Trabalho com coisas assim de pedreiro. Sou um curioso da vida. Então eu estava num quarto de guerra, onde eu separei para mim se consagrar, e eu estava meditando nas escrituras por batalhas espirituais, querendo aprender sobre batalhas espirituais. E este foi o texto
onde eu estava meditando sobre batalhas espirituais, que se encontra em Deuteronômio, capítulo 23, do versículo 9 ao 14. E nisso, meus irmãos, fazia mais de meia hora que eu estava meditando aqui, estudando, e de repente o cabelo da minha esposa apareceu aqui, na palavra. Apareceu aqui o cabelo da minha esposa. Fazia mais de meia hora que eu estava meditando na palavra. Eu peguei o cabelo dela, levantei e joguei fora. Não tive um discernimento, entendimento que algo espiritual estava colocando, me mostrando que tinham feito uma bruxaria para destruir o meu casamento. Eu levantei o cabelo e joguei fora, tirei fora. Desci da casa da minha mãe. Quando eu cheguei aqui, entreguei o meu jejum lá, desci. Quando eu cheguei aqui, fui me alimentar, tomar um banho, fiquei aqui. Eu notei logo o comportamento da minha esposa, que ela já fica nervosa, pra cá, pra lá. Entrou pra dentro do quarto, se trancou, foi se deitar, beleza, tudo bem. No outro dia fui pra igreja, passou-se mais ou menos uma semana e meia, eu cantando hinos da harpa, eu em oração constantemente. Fui pra igreja. Voltei da igreja depois de uma semana e meia a 2 semanas. Voltei da igreja num domingo. Quando eu cheguei em casa, eu me sentei aqui no sofá. Me sentei no sofá e minha esposa estava ali, ó, na cozinha. Ela estava lavando pratos. Então, eu conversando com ela, ela já começou a bater nas coisas, batendo nas coisas, batendo. Aí eu olhei pra ela assim, cara, eu digo, poxa, isso não é normal. Cheguei da igreja agora, eu estava em oração fervorosa lá. Eu disse, isso não é normal. Aí eu peguei a harpa cristã, comecei a cantar hinos de sangue. E olhei pra ela, cantando bem baixinho. Cantando bem baixinho hinos da harpa, de sangue. Eu olhei pra ela, ela pegou, olhou pra mim assim, bem enraivada. Tá aí pensando que tu me intimida? Tá aí pensando que tu me intimida? Quando eu olhei pra ela assim, eu cantando bem baixinho, meus irmãos, eu pude ver o inimigo se manifestando na vida dela. Quem tá passando por esse procedimento, ele entende as coisas espirituais, meus irmãos. Então, quando eu olhei pra ela, que eu vi que o inimigo estava me afrontando, porque eu estava cantando os hinos de sangue bem baixinho, ela pegou, ligou o som e colocou músicas evangélicas. Meus irmãos, eu parei de cantar, fechei a harpa, guardei e fiquei olhando para ela e escutando o hino que ela botou bem baixinho. Quando pensa que não, uma opressão demoníaca começou a tomar conta do ambiente. E eu na minha mente, tá repreendido Satanás, eu olhando para ela e o hino bem baixinho. Eu tá repreendido Satanás. De repente entrou um hino, que eu não quero comentar nada sobre esse hino. Eu passei por uma experiência também sobre uma batalha espiritual que eu tive. Quando começou a cantar esse hino, meus irmãos, eu dei um pausa no celular dela. Ela olhou para mim e disse, para essa música por quê? Aí eu digo, calma, escuta, eu vou deixar tu fazendo as coisas aí, eu vou subir para casa da minha mãe, vou entrar em consagração. Ela, então vai-te embora. Subi para casa da minha mãe. Passei 3 dias sem comer e sem beber. A glória é para Deus. Glória e honra é para Deus. O Senhor conhece o meu coração. Ele sabe que eu gosto de dar instruções, repassar conhecimento espiritual do que o Espírito Santo me mostra. Então eu comecei a jejuar, sem comer e sem beber durante 3 dias. Desci da casa da minha mãe. Quando eu desci da casa da minha mãe, que eu me sentei aqui no sofá, uma mosca varejeira, daquela bem grandona, começou a circular. Aqui, ó. Começou a circular. Eu tava repreendido. Minha esposa estava aqui na sala. Ela se levantou, entrou para dentro do quarto, pegou uma roupa
e entrou para dentro do banheiro para tomar um banho. Quando ela entrou para dentro do banheiro, a mosca ficou aqui, ó, me rodeando. Aí a mosca parava ali. Aí eu levantava a mão aqui, ó, e ficava: tá repreendido, Satanás, eu sei que é tu, tá repreendido. Aí a mosca não aguentava passar um minuto, ela corria para outro canto. E nisso eu fazendo isso bem baixinho para que ela não ouvisse. Porque a palavra de Deus diz que nem todo mundo tem um discernimento de discernir espiritualmente. Só quem entende as coisas espirituais é um homem espiritual. E nisso a mosca corria para outro lado. E eu levantava a mão e eu começava a queimar. Quando minha esposa saiu do banho, quando ela terminou do banho, ela entrou para dentro do quarto. Eu me ajoelhei aqui, meus irmãos. Me ajoelhei aqui, comecei a orar. Senhor, vai repreendendo toda a força maligna, em nome do Senhor Jesus. Há poder no teu sangue, há poder no teu sangue. A mosca desceu aqui, ficou me rodeando aqui no chão. Meus irmãos. Ela parou bem de ladinho de mim. Eu peguei a sandália. Errei, tentei matar, mas não consegui matar. Ela sobrevoou e entrou aqui, ó, no cambobó. Ela entrou no cambobó e foi para dentro do quarto. Quando a mosca entrou no cambobó e foi para dentro do quarto, a minha esposa começou a bater. Começou a bater aqui nas coisas, aqui dentro do quarto. E eu lá em oração, eu tava: meu Deus, o inimigo como ele tá, velho. A mosca tava aqui. Quando a mosca entrou, que foi para dentro do quarto, a minha esposa começou a bater nas coisas aqui, bater. E sabe o que aconteceu? Eu fiquei em oração. Depois eu me sentei aqui, nesse lado aqui, comecei a meditar novamente nessa batalha aqui, ó, que eu estava estudando, sobre limpeza do acampamento. Eu estava estudando isso aqui, sobre batalhas espirituais. A palavra de Deus diz: quando saíres para guerrear contra os teus inimigos, evita toda a impureza. Uma pessoa que está em batalha espiritual, ela não pode estar impuro, se relacionando com outras mulheres, vivendo uma vida de pecado. Ela não pode estar. Ela tem que se purificar, se limpar espiritualmente. Se houver nas tuas fileiras alguém que por motivo de poluição noturna significa assim. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa, ela vai dormir. E isso era o que acontecia antigamente, nos tempos passados. Ela se acordou, estava melada de orgasmo. Ela estava melada de esperma. Então, ela tinha que se separar para se purificar, para poder voltar ao acampamento onde estavam os soldados se preparando para entrar numa batalha de guerra. Então ali eu estudando, novamente o anjo do Senhor, ele traz o cabelo da minha esposa e põe na Bíblia. Meus irmãos, quando eu vi aquilo, eu digo: oxe, pela segunda vez. Quando eu vi o cabelo dela aqui, meus irmãos, louvado seja Deus, glorificado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Eu levantei a Bíblia aqui do mesmo jeito que eu tô. Eu disse: está repreendido em nome do Senhor Jesus. E fiz. Quando eu fiz isso, meus irmãos, pipocou um copo, cara. Eu me senti tão aliviado que eu sabia que tinha sido quebrada a macumba. A minha esposa, ela estava dentro do quarto, acordada, mexendo em celular. Ela dormiu na mesma hora que quebrou o copo. Ela dormiu porque eu me levantei, abri a porta e olhei ela. Quando eu olhei, ela estava dormindo e o celular estava de lado. Eu peguei, fui na casa da minha mãe. Eu digo: mãe, foi quebrada agora mesmo a macumba, mãe. Eu repreendi, eu vi pela segunda vez o fio de cabelo de Nath na palavra de Deus. Deus me mostrou, mãe, que tinham feito uma macumba para o meu relacionamento. Então nisso, meus irmãos, eu vim para casa, falei para minha mãe, esperei ela se acordar. Quando ela se acordou, meus irmãos,
eu mantive relacionamento com ela. Namorei com ela, namorei. Quando eu namorei com ela, meus irmãos, a gente não brigou. A gente ficou bem pra caramba na cama, conversando. E eu na minha mente, meu Deus, como as coisas espirituais é. Não vi a mosca. No outro dia seguinte, pela manhã, a mosca estava na porta da minha casa, morta. Ela estava na porta da minha casa, a mosca, no chão, estava morta. Estava morta a mosca, cara. A mosca estava morta na porta da minha casa. Então eu quero dizer para vocês, o mundo espiritual como ele é, cara. As armaduras dos verdadeiros homens de Deus, homens que querem um crescimento espiritual, é oração e jejum. Você precisa jejuar, subjugar o seu próprio corpo. Não é o que o seu corpo quer, mas é o Espírito que habita dentro de você. Aleluia, glória a Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, a palavra de Deus diz, aleluia, glória a Deus. Portanto, rogo-os, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto irracional. Aleluia, glória a Deus. Quando você sai da sua casa, andando para ir congregar numa igreja, ouvir a palavra de Deus fortalecendo a sua fé, isso é um sacrifício. Quando você tira o dia para não comer e não beber e entregar o seu jejum quando o sol se esconder, que entrar na hora crepúscula, que escureceu o céu, isso é um sacrifício. Eu aprendi a jejuar com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus me ensinou a jejuar, meus irmãos. Eu não entendi o que era jejum. Eu não entendia o que era a palavra de Deus. Quando eu passei a meditar nas Escrituras, o Espírito Santo de Deus ele foi me mostrando chaves espirituais, segredos, enigmas, parábolas, revelando os mistérios. Deus ele me revela mais os mistérios da sua palavra pelas madrugadas. É pelas madrugadas que eu me sinto bem meditando nas Escrituras. Às vezes eu trabalho com um trabalho pesado, mexendo massa, botando cerâmica, e cansa muito. Nem sempre eu tenho tempo para jejuar, mas eu reconheço quando Deus me pede para jejuar. Eu reconheço. Deus ele fala com todos nós. Toda hora Deus está falando através de sinais, de desenho em parede. Deus fala através de desenhos, gestos espirituais. Se eu falar algo para vocês, vocês não vão acreditar. Certa vez, eu estava indo trabalhar cantando hinos de louvores e olhando para o céu, e de repente o Espírito, a voz nítida de Deus sobre o meu espírito, ele disse: se tu me obedeceres, tu comereis do melhor desta terra, e eu te protegerei. Quando menos espera, que eu olhei para o lado, que eu escutei a voz de Deus, que eu olhei para o lado, estava passando um carro de polícia bem devagarzinho. Quando eu olhei assim um carro de polícia, eu pude entender o proteger de Deus quando ele disse: meus irmãos, você tem uma comunhão com Deus em oração e jejum, é algo tremendo no mundo espiritual. Glória a Deus, louvado seja Deus. Nós somos soldados de Cristo. E um soldado, ele não se embaraça com as coisas desse mundo. Esse mundo, ele é um engano. Esse mundo é um engano, é uma farsa. Nós estamos aprisionados nele aqui. E aquele que ceder às suas próprias vontades, ele vai perecer. Louvado seja Deus. Quando Jesus Cristo diz: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. É você rejeitando os prazeres da vontade. É você renegando
a sua existência, rejeitando as suas próprias vontades carnais, morrendo para este mundo. Aleluia, glória a Deus. Eu deixo esse vídeo para meditação, para fortalecimento da sua vida, para fortalecimento da sua fé. Jesus Cristo intercedeu por Pedro no Getsêmani. O inimigo ele queria peneirar Pedro como um trigo sobre uma peneira. E você, quando bota trigo sobre uma peneira, não sobra nada. O inimigo ele é cruel, ele anda ao nosso derredor rugindo como leão, esperando uma oportunidade para poder nos tragar. Então Cristo intercedeu por Pedro e disse a ele: quando tu te fortalecer, Pedro, tu fortalece o teu irmão através do testemunho, do que ele ia viver, do que ele ia passar ouvindo o galo cantar 3 vezes. O testemunho de Pedro ia fortalecer os seus irmãos. E através dessa experiência espiritual que eu tive, que fortaleça a sua fé em nome do Senhor Jesus. Estamos vivendo os últimos tempos. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja exaltado o Senhor dos Exércitos. Bendito seja exaltado o Senhor dos Exércitos. Deus fala constantemente, meus irmãos. Deus fala até no falhar de tinta de caneta. Deus fala comigo em curto-circuito. Aleluia. Quando falta energia, eu sinto Deus falando comigo. Aleluia, glória a Deus. É complicado conversar com pessoas que não têm o entendimento do Espírito. Mas Deus, ele fala constantemente. Quem está na carne não vai entender o falar de Deus. Deus fala em sonhos, em visões. Às vezes você chega no seu próximo, você toca no seu próximo, você conversa com ele, Deus já está lhe mostrando em pensamento o que ele está pensando, e quando menos espera, ele começa a comentar naquilo que estava vindo sobre o seu pensamento. E você fica: meu Deus, que coisa é essa? O dom da ciência é maravilhoso. Peça: Senhor, quero ser cheio do teu Espírito. Dai-me o dom da ciência. Revela o íntimo do meu próximo. Me usa como sal da terra para que eu possa ter a tua palavra na ponta da minha língua para fortalecimento da fé daqueles que não têm conhecimento de ti. Dai-me a espada do Espírito para que eu possa manuseá-la bem. Me reveste das tuas armaduras, colocando o escudo da fé sobre a minha mão direita, para que eu possa apagar os dardos inflamados do inimigo. Calça os meus pés com a preparação do Evangelho e da paz. Reveste-me da couraça, coloca o capacete da justiça sobre a minha cabeça. Então é maravilhoso ter uma intimidade com Deus no mundo espiritual. Eu deixo esse vídeo para que todos vocês cresçam de exortação sobre a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.